Nossa, que pergunta difícil, brincadeira, não. O que me motiva a estar aqui... Uau! Eu amo a Igreja de Jesus e eu acredito que servir faz parte da essência de quem nós somos, porque Cristo mesmo, né, ele servia os seus discípulos, então assim, me motiva a estar aqui porque Cristo ele é o nosso maior exemplo, né? E o amor ao próximo, o serviço, ele é um ato de amor. Essa frase está muito boa, acho que eu li em algum lugar. Mas o serviço ele é um ato de amor ao próximo e eu acho que isso é uma expressão de quem nós somos, sabe? Isso é uma extensão de quem nós somos como corpo. Faz parte de quem nós somos, né? Eu acho, como igreja e como indivíduo também. O entendimento de que tudo aquilo que a gente recebe, a gente precisa fazer para que Deus seja louvado. Então, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vida, a vida para ser vivida, ela precisa estar inserida na vida de outra vida. Então, eu entendo que a minha profissão, se ela não for para honrar e glorificar o Senhor naquilo que eu faço, para alcançar outras pessoas, não tem sentido nenhum, de fato. Cara, a alegria em servir a igreja. Eu acho que isso é sensacional, você poder fazer parte do reino de Deus, mas usando aquilo que você tem nas mãos, que é o servir. Seja a gente cortar um papel, como às vezes ajudar um dentista, né, que é um profissional, como também ver pessoas que talvez não teriam condições de estar fazendo esses serviços, mas estão aqui recebendo esse serviço gratuitamente e a gente está podendo de alguma forma ajudar e contribuir para isso. Porque Jesus mesmo fala, né, que é pra gente cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. E eu acho que quando a gente tem uma ação local, o pastor mesmo ele gosta quando a gente fala esse termo ação local, porque é algo que sai das quatro paredes. Tipo, por mais que sim, é uma ação evangelística, mas é algo que mostra assim, nós somos a igreja e a igreja ela tá aqui para servir. Entende? Então, assim, eu acho que quando a gente tem a visão do porquê uma ação local, cara, a gente está aqui na igreja, a gente sabe que não é para fazer com que o nome da igreja, a Ágape, seja conhecida. Porque tanto é que quando a gente estava panfletando, a gente tinha que falar para as pessoas aonde era a nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja escondida num cantinho de um morro. Mas eu acho que isso fala sobre quando uma igreja ela se move em uma ação local, qualquer que seja, quando uma igreja ela serve um bairro, qualquer igreja ao mesmo tempo ela vai junto com essa igreja e é o nome de Cristo que é proclamado, sabe? É algo que vai além de uma placa denominacional. E é para que as pessoas saibam que, tipo assim, sim, a igreja ela tá aqui e ela tá para servir. Eu acho que é sobre isso. Porque muitas das vezes a gente vê as pessoas elas falando só de uma igreja quando erra, de um escândalo de uma igreja. Só que quando uma igreja ela faz algo bom, isso nunca vai ser ovacionado. Isso nunca vai estar lá assim, meu Deus, uma igreja está fazendo algo bom. Então, quando a gente tem uma ação local, algo que demonstre para que a igreja de Jesus veio, eu acho que a gente tem que, sabe? Cara, eu acho que realmente é o amor que Cristo nos ensina a ter. Porque é você realmente se doar o tempo inteiro, sonhar com aquilo, é você viver realmente esse amor de Cristo. Eu entendo que o nosso dom, aquilo que especifica a nossa personalidade, precisa ser compartilhado. Nada que foi dado para mim é para mim mesma. Então, tudo aquilo que o Senhor me deu, seja uma habilidade, um dom,
seja um trabalho, uma oportunidade de desenvolver algo, precisa ser usado para abençoar outras pessoas. A odontologia, para mim, é isso. Então, é muito legal poder fazer parte disso, é muito legal juntar a nossa área profissional com projetos assim, mas é diferente o contentamento que a gente tem em fazer parte daquilo que o Senhor tem feito, de fazer parte do reino, sabe, de estar inserido. Não tem como olhar para tudo isso, sabe, e perceber que a gente está inserido em algo tão especial, que a gente está contribuindo de alguma forma e não sentir gratidão de poder estar vivendo isso aqui, de poder, assim, que legal que eu fui escolhida, né, para poder profissionalmente ajudar pessoas, né, a alcançar uma saúde, promover qualidade de vida, e que legal que também, assim, no reino eu também posso estar trazendo esse lado profissional para poder estar, de certa forma, também sendo um instrumento para alcançar as pessoas. Então, assim, é muito gratificante, é muito legal. Então, a gente aprende muito, cuidar de pessoas é um aprendizado constante, lidar com pessoas, cuidar de pessoas, ter essa troca é um aprendizado constante, é muito legal. A primeira coisa é saber que o Senhor, ele deseja alcançar pessoas, né? Eu creio muito que um projeto como esse, né, ele nasce no coração de Deus, né? E claro, né, a gente está aqui com o intuito de abençoar pessoas e não com o intuito de não, você tem que vir à igreja. Mas eu sei que o Senhor faz, né? Eu sei de testemunho de pessoas que foram alcançadas através da ação, né? Então é pelo Senhor, e a minha motivação é exatamente isso, é abençoar pessoas, né? É ver pessoas podendo ter aquilo que talvez elas não conseguem ter no dia a dia, né? Alcançar algo que elas não conseguem alcançar, porque a gente sabe que as coisas são difíceis, mas a gente poder dar alguma coisa, abençoar de alguma forma, é um privilégio. Então eu fico muito feliz em poder fazer parte, mesmo nessa correria, nessa doideira, eu fico muito feliz em poder ajudar, né, de alguma forma, e saber que através do nosso posicionamento, da nossa ajuda, pessoas têm sido alcançadas. E a minha motivação é essa, é servir ao Senhor. E servir ao Senhor é servir a pessoas, né? Vamos botar de uma vez? Então, eu acho que quando a gente entende a palavra, quando a gente lê a palavra, tudo nos faz servir. Então, assim, o servir ao Senhor é a gente entender que é o povo dele. E quando a gente entende que é o povo dele, isso atrai a gente a querer ajudar o próximo, a servir. Não tem nem mais espaço para sentar aí, ó. A gente tem sempre que escovar em movimentos circulares, ó, até o final, pode dar várias voltas. Que façam novas todas as coisas, né? Toda vez que a gente tá ali servindo ao reino, né? Cuidando dessas pessoas que tanto precisam, né, das nossas mãos, do nosso coração, não é só do nosso trabalho, do nosso coração, renova muito. Então você volta para casa com o coração muito cheio. Eu sempre sonhei em ser dentista, né? E quando você está num projeto tão grande quanto esse, né, ali na parte da organização, cuidando de cada detalhe, e você consegue fazer isso pela profissão que o Senhor te deu, eu me sinto abençoada demais, assim, sabe? Eu me sinto muito honrada pelo Senhor de poder participar disso tudo. E eu acho que tudo que você vai vivendo, você vai construindo, são 18 anos que eu tenho de profissão. Eu falo que esse projeto aqui, cuidar de pessoas carentes, é transformador. Olha, eu acho que eu não tenho nem dimensão, porque a gente não consegue mensurar quantas pessoas aquilo, como a forma que o Senhor, né, fez. Mas às vezes um sorriso, né, porque às vezes a pessoa chega aqui triste, né, às vezes um sorriso, um abraço, ou a pessoa se sentir acolhida, né, mesmo de uma forma muito indireta mesmo, que a gente não percebe. Mas o evangelismo é isso, né, é você poder, você ser você, expressar aquilo que o Senhor tem te dado no seu dia a dia, né? Então, com um sorriso, com um abraço, podendo direcionar, olha, ali, vai com calma, você quer uma água, você está precisando de alguma coisa, como eu posso te ajudar? É surreal, é incrível.
você aprender a realidade de outras pessoas, você aprender a ser humana, né? Eu acho que a gente só aprende a ser humano quando a gente convive com outras pessoas. E é muito fácil a gente conviver com as pessoas da nossa bolha, é muito fácil a gente conviver com as pessoas do nosso dia a dia, do nosso bairro. Mas a gente conviver com pessoas que a gente não conhece, mas que chegam aqui às vezes com dores, com alegrias para compartilhar, com coisas diferentes daquilo que a gente vê no dia a dia, isso faz com que a gente receba mais vida, de fato. Eu acho que primeiro a gente aprende uns com os outros, a gente aprende muito domínio próprio, faz parte. Tá com o corpo de Cristo e tá com pessoas é algo que sempre vai nos aperfeiçoar. Porque a gente tem os conflitos de estarmos uns com os outros e dos desafios que a gente tem uns com os outros e também o servir. Porque às vezes, por mais que a gente esteja servindo as pessoas elas vão querer que a gente faça algo além ou elas não vão ter o mínimo, às vezes, de educação, né? E é nisso que o nosso cristianismo ele vai ser muitas das vezes provado, né? Quando a gente vai estar ali, a gente vai dar outra face e tratar bem ainda aquela pessoa que esteja aqui, esteja nos tratando mal. O Senhor, ele fala sobre isso, sobre a gente ajudar. E a gente entende também que quando a gente... tem aquele versículo que fala, quando você faz a um pequenino, é a mim que você faz. Então eu entendo que quando a gente serve, quando a gente está aqui, a gente está fazendo não só porque é bom, porque é legal, porque é divertido a gente estar junto com todo mundo, mas porque realmente é algo que Deus nos pediu para fazer. E é muito bom a gente ver a alegria no rosto das pessoas ao receber tudo isso que a gente está proporcionando, né? Juntos. Quando eu paro para pensar nisso, né, eu penso muito em como Jesus ele sempre se expressava com parábolas, né? Ele falava ao povo por meio de parábolas para que o povo pudesse entender aquilo que ele estava falando. E eu creio muito, muito mesmo, que o Senhor nos dá essas estratégias, tanto a ação local quanto ação de Páscoa, né, no Natal, essas coisas assim que são grandes, mas que alcançam pessoas de uma forma diferente, não? Então eu creio como se fossem as parábolas que o Senhor tem nos dado nesse tempo, para que a gente pudesse de alguma forma levar a palavra, né? Então às vezes a pessoa, por que eu deveria fazer? Porque Jesus fez, né? Jesus fez isso, Jesus por meio de parábolas ele ensinava pessoas, né? Então hoje por meio de ações nós estamos pregando o evangelho, levando as pessoas a conhecer ao Senhor, que talvez elas não viriam de forma prática se a gente amasse. Mas numa ação, em alguma coisa, elas vêm e elas conhecem ao Senhor. A gente não tem dimensão de como o Senhor alcança, né? Então, se você está desmotivado, pensa que o Senhor, né, ele está ali, né? E quando a gente serve, a palavra fala, né? Quando você alimenta, quando você dá água, quando você veste um pequenino, você está fazendo para o Senhor. A gente pode, às vezes, não ter dimensão disso, mas nós estamos fazendo para o Senhor, não é para as pessoas. Não é para que a gente receba um aplauso, não é. Eu não preciso sair daqui e receber elogios, não é isso que eu quero. Eu saio daqui grata, satisfeita, com meu coração transbordando de alegria, sabendo que pessoas foram alcançadas pelo Evangelho de alguma forma. Porque isso te transforma como inteiro, como num todo, sabe? É muito legal você poder, de fato, perceber que você tem sido as mãos do Senhor, os pés do Senhor, por onde você passa. Então, assim, isso transforma quem você é por inteiro. Então, é muito legal, sim, fazer parte e ser transformado dessa forma. Eu acho que nós, como igreja, deveríamos todos nos engajar na ação local. Eu acho. Seja através de uma doação, através de orações, porque vidas elas podem ser salvas, elas podem ser alcançadas. É um ato assim de evangelismo. Eu acho que ágape, né, é o amor. E nós somos uma igreja que carrega o amor, uma igreja que carrega o abraço. Então, assim, eu acho que nós deveríamos estar nos engajando, doando as nossas finanças, seja num bazar, uma roupa, ou seja o nosso tempo às vezes de oração, o nosso tempo de estar aqui e só sorrir para uma pessoa, só abraçar uma pessoa, sabe? Eu acho que servir tem que fazer parte do nosso DNA, sabe? Porque Cristo, ele é o nosso maior exemplo e ele fez isso pelas pessoas, né? Ele mesmo veio servir e não ser servido. Então, assim, quando a gente olha para a Bíblia, é o nosso exemplo perfeito, que é Cristo. Olha, o seu dom não pode ficar guardado só para você.
Você precisa compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Talvez seja algo que parece pequeno, mas 5 pães e 2 peixinhos servem para alimentar multidões. Então não deixe seu dom de lado, não deixe essa habilidade de lado, mas vem e sirva, abençoe. Assim, o Senhor derrama mais vida sobre a sua vida.